Campbell had a very unique editing style. He would indeed give people ideas, and he was known to say that if you gave the same idea to 8 different writers, that they would return 8 different stories, and that they would all, if they were good, they would all be usable. John Campbell had suggested to Isaac that he might want to consider a story about what would it be like if there was a planet where people never saw nighttime. It was where there were several suns in the sky, and they had no concept of the nighttime. And what would it be like if once every couple of thousand years they did see the night sky? Campbell e Asimov imaginaram que as pessoas ficariam aterrorizadas ao verem as estrelas pela primeira vez e enlouqueceriam. O Cair da Noite foi publicado na Astounding em 1940. Até hoje, os críticos o consideram o melhor conto de ficção científica. Asimov fazia parte de um lendário grupo de autores que emergiram no final dos anos 30. Mestres como Arthur C. Clarke e outro prodígio descoberto por Campbell, Robert Heinlein. Em outubro de 1938, Robert A. Heinlein, um ex-oficial da Marinha, leu que a Thrilling Wonder Stories buscava artigos de autores inéditos e decidiu fazer uma tentativa. Mas, após alguns meses, ele percebeu que escrevera algo bom demais para Thrilling e a apresentou para Astounding. O editor John Campbell pagou a Heinlein $70 para publicar Lifeline, na edição de agosto de 1939, o dobro do que as outras revistas pagavam. There were 2 ways of doing science fiction back then. They would do the looking backwards, the Edward Bellamy style, which was, and this is an internal combustion engine in a car, and you push the gas pedal here and it moves forward. And Robert Heinlein would start a story off with, as he approached the door dilated. And suddenly you know you're in the future. Mas não era preciso ler as revistas para saber que a ficção científica chegara e que estava em conflito com a verdadeira ciência da época. Em 1941, submarinos alemães percorriam os mares. Bombas e foguetes V2 cruzavam os céus. E surgira o radar, uma invenção prevista por Hugo Gernsback em 1912. And the man who invented radar at first denounced Gernsback's claims, and then when he saw the original book and saw the diagrams, he said, yes, Gernsback had everything in place. Enquanto isso, uma corrida começara para criar a arma definitiva. O projeto Manhattan se desenvolvia em sigilo absoluto, enquanto a Astounding Science Fiction publicava histórias sobre a bomba atômica. Campbell estaria revelando ao público esse segredo? And so FBI agents appeared in the office of John W. Campbell, who was the editor of Astounding at that time, and wanted to know where the leak was. And he had to convince them that there was no leak. This was simply an extrapolation of knowledge that was available to anybody who was paying attention to the scientific journals. E para quem lia ficção científica, o que ocorreu a seguir não foi surpresa. On the one hand, the good guys won World War II, but the victory came at a pretty awful price, namely the atom bomb. Como a Guerra dos Mundos de Orson Welles, a bomba revelou uma nova mudança cultural. A ficção científica emergira como uma força na sociedade e passaria a ser uma parceira constante da verdadeira ciência. A bomba se tornou um dos temas dominantes da década seguinte, provocando os momentos mais profundos e mais risíveis da ficção científica. Estamos apresentando A Máquina do Tempo. Voltamos a apresentar A Máquina do Tempo. Em 1946, a Segunda Guerra Mundial acabara e começara a Guerra Fria.
E tanto a ficção científica como os americanos se concentravam em dois assuntos: a ameaça vermelha e a bomba atômica. Em 1950, o senador Joseph McCarthy começou a perseguir supostos comunistas no governo e em Hollywood. A caça às bruxas começara. Na esfera da opinião pública, a ficção científica resistia à guerra contra as chamadas ideias anti-americanas. Em 1953, Ray Bradbury, influenciado pelos autores dos anos 30, lançou Fahrenheit 451, um romance sobre uma sociedade em que os livros eram banidos, queimados pelos bombeiros. Mas um deles viu o erro que cometiam e começou a decorar os livros antes de queimá-los, tornando-se uma biblioteca humana. The theme of Fahrenheit 451, that each person memorizes a book and becomes a sort of living book, is a wonderful, even a beautiful theme. Os cineastas, perseguidos pelas listas negras, ainda não queriam desafiar o macartismo. Mesmo assim, nascia o primeiro de uma nova série de filmes de ficção científica. Destino à Lua, lançado em 1950, era um pseudo-documentário sobre uma missão espacial. O alto grau de rigor científico foi obra de Robert A. Heinlein, coautor do roteiro. Heinlein se preocupou com cada detalhe, como os sapatos magnéticos que aderiam ao interior da nave, mas não funcionavam no vácuo do espaço. Destination Moon was an attempt to give a realistic science fiction movie. It was there were very few movies that were realistic, and Destination Moon, Heinlein helped, of course, tried to make it as realistic as possible. O filme ganhou o Oscar de efeitos especiais e tornou o produtor George Pal o novo mago da ficção científica. Pal produziu uma série de clássicos, inclusive a versão de A Guerra dos Mundos, que serviu de modelo para incontáveis filmes sobre invasões espaciais. And I think that was the most fascinating movie for years for me. And I needed my father to get in, because you had to be 14 to get in, or if you were on the guidance, you could sneak in. There was something fascinating that the universe would contain things that were not us. A possibilidade de vida inteligente em outros planetas fascinava o público em 1947. Foi então que o empresário Ken Arnold afirmou ter visto 9 discos voadores sobre Washington. Foi um dos primeiros casos de aparição de OVNIs, e Hollywood aproveitou para lançar um engenhoso filme em 1951, dirigido por Robert Wise. I went over to see George Balsey, the producer, and he gave me the script to The Day the Earth Stood Still. Said, see if you like this. And so I took it back to my office and sat down and read it, and I absolutely loved it. I was delighted with it. So I called Julian right away and said, yes, I very much would like to do this. O que faz a Terra parar é o aparecimento de uma estranha nave nos céus de Washington. O alienígena a bordo, Klaatu, não queria atacar a humanidade, mas dar um alerta. Parem de promover guerras, ou a Terra será reduzida a meras cinzas. The shooting we did here was earthbound. It was all shot around Washington, outside of Washington and everything. So it seems to me the fact that we shot it there and all, and the realistic area of Washington and seeing it all, made it seem almost more real science fact than science fiction. A Guerra dos Mundos e O Dia em que a Terra Parou também se destacaram por estar entre os filmes A de um período em que filmes B eram a regra. For a long time, science fiction films meant low-budget films. The major studios were really working more of their star-driven pictures, and they weren't thinking so much about science fiction. Os filmes B que tratavam da guerra atômica se tornaram famosos.
Em 1953, O Monstro do Mar chegou aos cinemas, baseado em um livro de Ray Bradbury sobre uma antiga criatura, o redossauro, que foi despertada por uma explosão atômica. O filme custou $200 mil e arrecadou 5 milhões. Outros monstros atômicos vieram na esteira desse sucesso. Das formigas gigantes de O Mundo em Perigo, a Tarântulas. E ao maior de todos, lançado pelos estúdios Toho, do Japão, em 1954. O monstro Godzilla, que nascera de um teste nuclear, era a mensagem de uma nação que conhecera de perto os horrores da guerra atômica. It was on everybody's mind, and of course, if you're making horror films, it was an easy transition. In a horror film, you're always looking for what causes the monster. We can take the same concept and use it for atomic radiation. It was a godsend to makers of horror films. A contribuição de Roger Corman para o gênero foi Attack of the Crab Monsters, de 1957. Esses filmes faziam tanto sucesso também devido ao local onde eram exibidos, o drive-in. Nos anos do pós-guerra, era o programa favorito dos americanos. O número de drive-ins subiu de 200 em 1946 para mais de 5.000 em 1958. Mas que tipo de filme se adequava a esses cinemas ao ar livre? The story is pretty simple. It's pretty obvious. You just sit back and you're frightened. And, you know, if you're a guy, it's fun to take a girl to one of those movies. Maybe she'll get really frightened and cuddle up to you. That's good. So we would very often go into a drive-in that had 2 screens, and there'd be a major studio film on one screen and a low-budget science fiction film on the other screen, and we would outgross, at least for Friday and Saturday night, the major studio film. Mas dos maiores atrativos para os adolescentes eram os alertas que apareciam antes dos filmes. I'm William Castle, and I feel obligated to warn you about the next attraction you will see at this theater. Those who try to enter the theater after the feature has begun will not be allowed in. You know, they would build up in the trailer the aspect of you have to be there and you have to be there on time, and what you see on the screen is going to be so revolting, so shocking, so unbelievably unlike anything you've ever seen before that you might need to see a doctor on the way out. Will everyone in the theater hold on firmly to his seat, please? Em meio a esses filmes de segunda, também havia clássicos. Em 1956, a ficção científica se uniu a Shakespeare. O Planeta Proibido era a tempestade no espaço sideral, mesmo que o robô Robbie não fosse criação do bardo. No mesmo ano, surgiu um filme sobre misteriosos alienígenas. Os Invasores de Corpos era um filme de terror, mas também uma crítica da paranoia anticomunista dos anos 50. Hollywood finalmente se pronunciava sobre a era McCarthy. Fail to understand, and the same incredible terror that's menacing me will strike at you! Mas em 4 de outubro de 1957, surgiu uma nova paranoia, o satélite Sputnik. Os Estados Unidos estavam atrasados em relação aos soviéticos, e a ficção científica corria atrás da verdadeira ciência. The day I heard the news, I met with Steve Broidy, who was the president of Allied Artists, and I said, Steve, I can have a picture about space travel in the theaters in 90 days. He said, do you have an idea? I said, I don't have an idea other than it'll be in the theaters in 90 days, but I have always delivered for you before. Will you back me? He said, okay. He knew what my films had cost. He said, roughly your films have cost $80,000. I will give you $90,000. You've got $10,000 extra for the spaceships.